Olá pessoal, É, analisando as pesquisas que eu ando fazendo, eu estou estudando a Súmula Teológica de Tomás de Aquino. A Súmula Teológica foi um trabalho feito por Tomás de Aquino para os leigos. Na época havia muitas pessoas que não entendiam de teologia. Então ele resolveu, por misericórdia, ele resolveu escrever uma obra de mais de 1000 páginas sobre a súmula teológica. O que seria isso? Na súmula teológica tem partes de filosofia e tem partes de teologia. É um livro filosófico teológico que fala a respeito de várias questões envolvendo Deus, envolvendo a doutrina sagrada, que seria a teologia, envolvendo os anjos, a metafísica, né? O pensamento cristão a respeito da metafísica, né? Só que Tomás de Aquino é um gigante, ele é um filósofo, teólogo com muita profundidade, e ele vai abordar essas questões de forma muito clara. Apesar de ser um calhamaço, né, uma obra de envergadura gigantesca, né, envolve anos aí de estudo, mas é uma obra de uma envergadura, é um patrimônio cultural da história da humanidade, a Súmula Teológica de Tomás de Aquino. Quem lê e quem estudar vai ter uma profundidade teórica, teorética e em teologia muito forte, né? Tomás de Aquino era um profundo conhecedor de Aristóteles, né? Era um aristotélico, né? Ele faz indagações, né? Ele usa da metodologia científica de Aristóteles, vamos dizer assim, né? Para os gregos antigos, a ciência era a observação, né, do universo. Você contempla o universo, você observa o universo, você descreve os fenômenos, né? E ela envolve uma série de premissas, né? Ciência é pensar rigorosamente a respeito de uma questão, né, com várias premissas, usando raciocínios e métodos dedutivos e indutivos, né? Você observa a natureza, né? Você levanta uma hipótese ou várias hipóteses que envolvem um problema, e a partir daí você vai resolvendo essas questões através de testes, análises, né? A ciência moderna usa vários instrumentos, como a estatística, né? a, a experiência de um recorte da realidade. Então se coloca em confrontação, né, os testes empíricos né, através da experiência em si. Essa experiência para a teologia é muito importante, né? O sentir Deus, né? A abertura, ter uma abertura para a metafísica, ter uma abertura para as experiências, né? Muitas das coisas que eu entendo, muitas das coisas que eu me faz chegar a uma conclusão de, vamos colocar aí, é muito difícil mensurar, mas de 80% a 90% de acreditar de que exista um Deus, né, são com base nas minhas experiências pessoais e experiências dos outros, né? A constatação de experiência dos outros, né? O que você sente no espírito, na alma, né? Isso são coisas que para a ciência moderna não é válido, né? Porque você vai partir do particular e não dos universais. A ciência moderna, ela é mais voltada para os universais, aquilo que universalmente pode acontecer em qualquer lugar. É uma variável, uma hipótese que pode resultar em um resultado durante milhares de vezes que você testar aquela hipótese, fazer um teste no laboratório, você vai dar aquele resultado
em milhares de vezes, em muitas e muitas vezes, né? Nada impede que no resultado 1315 possa dar uma outra variável, mas se a maior parte delas se constatar, então tem-se como uma verdade, tem-se como algo que é até ser refutável, até ser derrubado por uma outra tese, uma antítese, né? Então, para Aristóteles era necessário ter uma visão profunda, uma análise lógica, uma análise rigorosa a respeito de uma questão. Agora, a teologia ela trabalha com a questão de Deus, que é metafísico, que vai além da física, né? Então, nas primeiras páginas da Súmula Teológica de Tomás de Aquino, ele vai questionar, ele vai levantar hipótese contra e a favor. Ele vai trazer um argumento que ele é contra e um argumento que é a favor, né, da existência de Deus. E a primeira coisa que ele vai questionar é se a doutrina sagrada ou a teologia é uma ciência. Ele vai questionar isso. Se você for abrir a Súmula Teológica, você vai perceber que são mais de 600 questões e mais de, vamos dizer assim, 1000 respostas, né? Então, a obra inteira é feita de questões, questionários. Então ele usa o disputácio, né? Que é uma técnica muito usada na universidade medieval de confrontação de ideias, né? Se confrontava ideias na era medieval, né? O desenvolvimento do pensamento teológico e filosófico era monstruoso, principalmente nos finais da Idade Média, onde você tinha pensadores da envergadura de Aquino, né? Que estudou a vida inteira teologia e filosofia, né? Você tem pensadores como Tertuliano, Giordano Bruno e principalmente Agostinho, que pavimentaram essas refutações e contra-argumentações, né? Giordano Bruno foi queimado na fogueira, né, por defender, né, as novas concepções de astronomia, né? Mas ele alertava sobre o cientificismo. Muitas pessoas podem questionar, né, falando, oh, poxa vida, como pessoas na Inquisição foram queimadas, né? Só que é muito fácil a gente julgar todas essas experiências a partir do século XXI, a partir da sua época. Sendo que quando você quando você pensa em uma outra época, você tem que tomar cuidado para não cometer um anacronismo. O que é isso? Você partir da sua moral, da sua realidade, dos seus valores do século XXI, numa época, no século XIII, século XIV, dívida histórica, cultural. É uma barbárie. Simplesmente você vai querer fazer uma leitura da época com a visão de hoje. É o que muitos historiadores aí fazem, né? E é perigoso. É perigoso. Porque cada época tem sua realidade. Cada época tem seus movimentos históricos, seus movimentos políticos, culturais. E era só da única forma que dava para se fazer. Vai saber, se você vivesse naquela época, você não pensaria igual. E os católicos, os teóricos católicos, os pensadores católicos defendem a ideia de que a Inquisição não foi tão de uma magnitude tão grande quanto pregam por aí nos livros. Para uma pessoa ser julgada numa Inquisição, demorava-se, dependendo da situação, meses até anos. E de debate, né? Assim defende os pensadores da linha católica.
Vale a pena conferir. Mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre a súmula teológica de Tomás de Aquino. Conforme eu vou estudando, eu vou compartilhando o que eu vou aprendendo. E essa questão de Deus, para Tomás de Aquino, está muito bem resolvida, né? Através da análise das premissas aristotélicas, né? Então ele traz fortes argumentos que defendem essa ideia de Deus. Deus como um ser, Deus como um criador onipotente, onipresente, né? É muito interessante conferir.